os mecanismos, as ferramentas processuais para protelar. E diante disso, a arbitragem não usa esses meios. Então, o pessoal vai sair a sentença sai rápido, então vai ter que ser cumprida. Nesse instante, aonde se compõe mais facilmente na arbitragem. Eu já tive questões práticas que, numa lide entre as empresas saiu renovando os seus negócios. Ao invés de discutir. Agora, me parece que a arbitragem ela foi criada como uma forma de desafogar o Poder Judiciário. Nós falamos de Itaquera. Itaquera cresce a todo momento. Aliás, os bairros, São Paulo cresce muito. E nós temos em Itaquera milhões de habitantes. E esses milhões de habitantes hoje, buscando decidir sua lide num fórum, né, como o de Itaquera. Aliás, os fóruns também estão expandindo. Né? Se não me engano, houve aí diversos fóruns e até OABs sendo criadas de uma forma de expandir esse instrumento à disposição do cidadão. Agora, parece que a arbitragem foi criada nesse sentido, desafogar o judiciário. É isso que acontece hoje ou, na verdade, não é o que ocorre? A arbitragem surgiu e a situação continua a mesma. Aliás, só para complementar, eu não sei se em outros estados existem, se todos os estados do Brasil têm o Tribunal de Pequenas Causas. Eu não sei que temos aqui em São Paulo, não sei se em todos tem. Mas, por exemplo, qual a diferença entre o Tribunal de Pequenas Causas e uma comissão de arbitragem? A arbitragem no Brasil, ela vem crescendo muito. Isso é muito importante para o país. Isso gera, para fora do país, onde se tem uma lide que demora 10, 12 anos, os recursos vindo do exterior são mais bem quistos. Por quê? Onde se tem uma justiça que é rápida, o investimento nesse país é bem melhor. É mais porque a confiança existe. O problema de arbitragem no Brasil, não sei se pode falar em problema, mas que eu vejo, segundo o consta, o problema é mais cultural. Porque a figura da pessoa, do brasileiro, ela é muito vinculada à pessoa do juiz. O juiz vai resolver para mim, o juiz vai mandar eu pagar. Então, eu vejo, como o segundo consta também, é um problema mais cultural. O brasileiro ainda não adaptou-se com a arbitragem. Mas, com o tempo, está se adaptando e a gente percebe-se que a arbitragem está crescendo no Brasil. Agora, eu faço quais os ramos de atividade que mais têm utilizado a arbitragem? Por exemplo, eu sei que de direito do trabalho não existe arbitragem em direito do trabalho. Até existe. Ou já existe? Mas até existe, mas ela não é tão aceita, principalmente nos tribunais. Eu diria só em acordos sindicais, né? Mas existe ainda uma jurisprudência que garanta esse direito de uma forma efetiva, não é? Mais ou menos nesse sentido. Eu acho que o direito civil, né, de qualquer forma, está amplamente aceita a arbitragem. No direito civil está amplamente, está registrado no Código de Processo Civil, lá tem no seu artigo. A arbitragem no direito do trabalho foi questionada, está sendo questionada, porque se trata de um direito patrimonial indisponível. Então, se percebe que alguns direitos do trabalhador são indisponíveis. Então, nesse campo, a arbitragem não entra. Eu sou a favor de que no campo, mesmo na esfera trabalhista, pode ser aplicada a arbitragem onde se consiste o direito disponível do trabalhador, onde ele pode dispor daquele direito. Muitas vezes, qual que é a função primordial do juiz do trabalho na audiência? É propor, primeiramente, o acordo. Então, ali se vê que muitos trabalhadores renunciam até direitos deles que são renunciáveis. Por exemplo, uma questão de insalubridade, o juiz fala, vamos fazer um acordo, você desiste da insalubridade ou renuncia à insalubridade e o acordo está pronto, está feito. Nesse sentido, eu defendo a arbitragem também que pode ser utilizada no âmbito trabalhistas, mas com ressalvas, somente nos direitos patrimoniais disponíveis do trabalhador, não interferindo no registro e os outros direitos que são indisponíveis do trabalhador. Eu sei que nós estamos no final do bloco. Já estamos no finalzinho desse bloco. Deixa uma pergunta para o doutor. Não, na verdade, eu queria até que ele esclarecesse o seguinte, muitas vezes tem a questão empregador e empregado. E o empregado, quando ele comparece numa câmara arbitral, a maior preocupação do empregador é que
amanhã ou depois ele não se sinta, ou ele não alegue que foi ou coagido, ou que não foi lá por livre e espontânea vontade. Me parece que as câmaras arbitrais... Tem que pagar duas vezes. Não, né? E tem toda uma estrutura visando trazer essa concepção. É filmado, é gravado, não é isso? E mostra toda... Acho que depois ele vai explicar. Mas depois, isso. não, exatamente, vamos fazer assim, como vamos intervalo do primeiro bloco, e logo depois nós voltamos com o doutor Eudécio, que está falando hoje sobre arbitragem. A gente volta já já. O Questão de Justiça de hoje está falando principalmente sobre arbitragem. Doutor Eudécio, um especialista no assunto, está explicando para a gente o que é essa arbitragem e como ela pode facilitar a vida e até desembaraçar a demora da justiça. Leopoldo, você tinha feito uma pergunta. É questão da estrutura. Nós sabemos que o empregado ele comparece na Câmara Arbitral e quando ele comparece na Câmara Arbitral parece que é filmado, gravado, de forma que amanhã ou depois ninguém alega, olha, eu fui na Câmara Arbitral, porque na verdade não fui por livre e espontânea vontade, vamos dizer, mas como é que fica essa questão? Mas eu fui na Câmara Arbitral e resolvi meu interesse, meu litígio lá, porque eu precisava, e o empregador não quis arcar com os meus direitos, e como fica essa questão? E aí já emendo a pergunta, como é que fica essa questão desse título executivo, que se o empregador não cumpre, até porque é resolvido ali na Câmara Arbitral, se ele não cumpre aquela decisão, como é que fica essa questão? Aí o empregado tem que buscar lá no judiciário? Essa questão é muito importante. A filmagem, a lei não prevê se tem que filmar ou não tem que fazer a filmagem de audiências. Então, a necessidade de filmar não é relevante. Algumas câmaras instituídas, os centros arbitrais, os tribunais arbitrais, eu gosto muito de falar de centros arbitrais, não de tribunais, porque o tribunais se entende de várias outras pessoas. A questão é que, da maneira que se pode fazer arbitragem corretamente, pode ser feita do modo que a lei não prevê. A questão desse título executivo que sai da sentença dessa composição trabalhista, a Justiça do Trabalho, ela não vem reconhecendo a arbitragem, a sentença arbitral da esfera trabalhista, do empregado e empregador, como um título executivo. Então, muitos acordos de empregado e empregador que foram feitos através dos centros arbitrais, que não foram cumpridos, que foram ingressados na Justiça do Trabalho, foram feitos com alternativa, não como uma execução. Assim, execução não recebendo como execução, recebe-se como monitória ou cobrança. Então, são outros procedimentos. Outros procedimentos. Então, a Justiça do Trabalho, em princípio, logo no início da lei, ela aderiu, ela aceitou, muita parte de jurisprudência, até naquela época, existem que acolheu a arbitragem. Agora, futuramente, nesse presente momento, ela não está expelindo a arbitragem. Então, a execução de um acordo arbitral na Justiça do Trabalho, ele está tendo dificuldade para ser executado e as alternativas disso é ingressar novamente com a reclamação ou pedir do trabalho, que é especializada, ou fazendo pedido alternativo e não entendendo a execução que se cumpra por cobrança ou monitória. Agora, é interessante, né? Porque o nosso judiciário, quer queira, quer não, passa por um momento extremamente crítico. Tanto é que nós temos aí uma reforma no Código de Processo Civil visando agilizar tudo isso. E acho que a arbitragem surgiu nesse sentido, de desafogar. Por exemplo, a Justiça do Trabalho, como nós vimos, não aceita bem ainda essa situação. Mas o direito imobiliário, por exemplo, aceita bem. Na parte de locações e de litígios entre construtora e... Você utiliza muito lá nos seus empreendimentos? Não, mas tenho amigos na questão das câmaras arbitrais e que têm me dito que tem saído bons resultados, porque é uma forma de você resolver o problema rapidamente. Quer dizer, você não tem que ficar passando pela justiça, é uma coisa que você pode sair dali com um acordo. Até para fazer um comparativo, o programa da Rede Globo Fantástico tem trazido, né, uma arbitragem, né? São questões polêmicas, era o caso daquela pessoa que já tinha pago não sei quantas prestações